Glória a Deus, aleluia. 1 Samuel, obrigada. 1 Samuel, capítulo 1. Vai falar hoje sobre a oração de Ana, né? Uma mulher que foi persistente, assim devemos ser, né? Homens e mulheres persistentes na presença de Deus e nunca recuar para afronta nenhuma, né? E sempre continuar, porque quando Deus ele coloca uma luta na vida da gente, porque Ele sabe que vamos suportar. Então, para nós alcançarmos as vitórias, precisamos perseverar como Ana perseverou. Diz assim a palavra do Senhor: houve um homem de Ramá, Taim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Esse homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Silom. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofonias e Finéias, como sacerdote do Senhor. Num dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava a porção dupla, porque ele amava ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que chorais? E por que não comeis? E por que estáis de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Glória a Deus, aleluia. Pode sentar. Aqui diz a palavra do Senhor que esse homem, né, chamado Eucana, diz a palavra do Senhor, ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana, diz a palavra do Senhor, e a outra Penina. Penina, ela zombava muito de Ana. Por quê? Porque Ana ela era estéril. Mas Ana ela era estéril e Penina esquecia, né, que ela era uma mulher de Deus. Ela lutava, né, para querer um filho, diz a palavra do Senhor. E Penina irritava. Por quê? Porque ela dava filhos, diz a palavra do Senhor, para Eucana, que era marido de Ana e Penina. E aí ela irritava muito, né, Ana, chamava ela de estéril, apresentava para ela, né, os filhos: olha, eu tenho um filho. Ali, quando se sentava ali na mesa real, ali Eucana dava os melhores ali para Penina. Por quê? Porque Penina dava filhos. E ali diz a palavra do Senhor, e Penina zombava de Ana. Por quê? Porque Ana não dava filho, não deu filho para Eucana. Mas Ana, amada irmãs e irmão que está aqui, nunca desistiu das suas bênçãos, que é o que? Está na presença de Deus. Ali lutava dia e noite pela presença de Deus. E ali diz a palavra do Senhor que Eucana disse: não, por que choras, Ana, né? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Ali Eucana amava Ana. Por quê? Porque ele sabia que ela era uma mulher que buscava a Deus. E Penina não, ela dava lugar para Satanás, porque se ela desse lugar para Deus,
não vale nada. Que Deus é esse que vai te ajudar? Ele não vai não ouvir tuas orações. Ele não vai não te dar aquilo que está, o desejo do teu coração, ele não vai te dar. Ele sempre, irmão, a primeira voz, ele joga você para baixo. Por quê? Mas como Satanás, ele nos tenta, ele tentou o próprio Deus, diz a palavra do Senhor. Se tu és filho do homem, transforma esse pão em pedra. Fez ou não fez? Fez. Ousado. Diz a palavra do Senhor, e ele não vai ser por nós, vai, irmãos. Então aprenda, né? Irmã Elizabeth falou, sempre nós vamos estar perante de duas vozes. A primeira, a negativa, a voz de Satanás, o que diz que nós não vamos conseguir, o nosso casamento não vai ser restaurado, nós não vamos ser curados, nós não vamos chegar a lugar nenhum, nós não vamos obter as nossas bênçãos, nós não pode ser restaurado nossos filhos, o nosso casamento.
Os irmãos podem vir para frente para a gente orar pelos pedidos.